paz do Senhor, meus queridos irmãos. É com muita alegria que estamos de volta aqui em nosso canal A Luz da Bíblia para trazer a última lição da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Ivomaldo Florencio, eu sou diácono da Igreja do Senhor e estamos aqui de volta no nosso canal A Luz da Bíblia para trazer a 13ª lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje o comentarista da nossa lição ele fechou com chave de ouro e hoje nós vamos tratar desse personagem aqui que é o centro da Bíblia. A Bíblia, toda a Escritura está voltada para ele. Nós temos como título aqui Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Então, nesse trimestre, nessa lição, nós vamos tratar sobre Jesus Cristo, que é o grande exemplo de caráter, é o grande exemplo de homem nas Escrituras Sagradas. O nosso textual diz assim: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A nossa leitura bíblica em classe se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, do versículo 21 ao 23, e 3, 16 e 17. E diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E ele dará à luz um filho, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Como falamos aqui a princípio, hoje nós vamos tratar a respeito de Jesus Cristo, o qual toda a Bíblia, toda a Escritura gira em torno dele. Como o próprio Jesus ele falou, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus, por ser o centro da Bíblia, é o principal personagem da Escritura Sagrada. Ele é o Deus que se tornou homem e venceu a morte. Então vamos tratar aqui da humanidade de Jesus Cristo, vamos tratar da sua divindade, vamos tratar do seu ministério, dos atributos relacionados a Jesus Cristo. Amém? E o nosso primeiro ponto, ele nos traz aqui falando de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. E o primeiro subponto fala aqui da sua origem. Vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em Filipenses, no capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Aqui nesse texto, ele deixa claro a humanidade de Jesus, quem foi a pessoa de Jesus. O texto ele diz assim, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. O primeiro ponto fala da origem humana. Então Jesus se fez homem. O apóstolo João ele deixa claro, ali escrevendo no seu primeiro capítulo, ali do seu evangelho, que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra, o Logos de Deus se fez carne, se humanizou e habitou entre os homens. Era necessário que o Deus Todo-Poderoso ele viesse tornar-se a semelhança do homem. Por quê? Porque entendemos que um homem pecou, o ápice da criação de Deus, que foi Adão, o ponto mais alto da criação de Deus, a perfeição da criação de Deus, a qual Deus o fez imagem e semelhança, ele pecou. E como representante da raça humana, todos os seus descendentes também tornaram-se pecador, herdaram a herança pecaminosa, herdaram a natureza pecaminosa de Adão. Então é necessário que um outro homem viesse pagar
o débito viesse se oferecer como sacrifício para que a ira de Deus fosse apaziguada sobre o homem, para que o homem tornasse propício a Deus. Então o nosso Jesus, ele se fez propiciação pelos nossos pecados. Como Adão ele pecou e era necessário que alguém pagasse, porque a alma que pecar, esta morrerá, era necessário que um homem viesse pagar o pecado. Porém, não seria qualquer homem, teria que ser um homem perfeito. Nós observamos lá no Antigo Testamento, ali no Levítico, que para se oferecer por sacrifício, como sacrifício de pecado, era necessário ter um cordeiro imaculado, sem mancha e sem defeito. Isso significando, trazendo o simbolismo para Jesus Cristo, ou para aquele sacrifício perfeito que deveria ser sem pecado. E assim foi necessário Jesus, ele tornar-se à semelhança de homem, ele tornar-se semelhante a nós, porque como um homem ele pecou contra Deus, era necessário que um outro homem viesse pagar este sacrifício. E observamos ali pelo livro ali de Ruth, a qual fala do parente remidor, que era necessário Jesus se assemelhar a nós, se aparentar a nós, porque só assim ele seria um remidor, ele viria pagar, viria quitar o débito a Deus, que era o débito do pecado. O segundo ponto fala sua entrada no mundo. Foi marcada por evento de caráter espiritual e humano de grande significado. Já falamos em lições anteriores que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe anunciou o nascimento de Jesus Cristo, que ela seria concebida pelo Espírito Santo de Deus. Observamos, falando um pouco da pré-existência de Jesus, nós observamos ali que o próprio João ele fala dessa pré-existência ali no capítulo 1. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O que nos leva a entender que muito antes Jesus já existia, o que era necessário para que o sacrifício dele fosse aceito, ele vinha em forma humana. E para ele vir, ele precisava nascer de forma natural. Ele vinha de uma mulher, ser concebido e nascer e ter uma vida normal como ser humano. Porém, esse nascimento foi de forma sobrenatural. Ele nasceu por obra do Espírito Santo de Deus. Ele nasceu por intervenção divina. Não foi um nascimento comum. Não houve ninguém na face da terra que fosse concebido desta forma, de maneira divina pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia o trata como unigênito. A palavra uni tem o significado também de mono, ou seja, monogênito. Aquele único, o único da mesma família, o único da mesma espécie, que vem da palavra gênito, vem da palavra genes. Então Jesus, ele era o único. No entanto, era necessário ele entrar no mundo dessa forma, de forma humana, para que o seu sacrifício fosse aceito diante de Deus, porque era necessário derramamento de sangue, porque lá no capítulo 17, lá de Levítico, diz que o sangue é dado em troca da vida, porque o sangue é vida. Então era necessário que Jesus viesse morrer em morte de cruz. Terceiro ponto, ele diz assim, seu desenvolvimento humano e espiritual. Seu caráter singular é modelo e referência para todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Nós temos Jesus Cristo. Nós falamos na lição, na 12ª lição e na 11ª lição, com relação à criação de Jesus, a formação moral, que falava da sua educação, que foi toda abalizada, toda fortalecida, toda baseada dentro das Escrituras Sagradas, dentro ali do conceito ético do Antigo Testamento, por ser Maria e José judeus corretos, judeus exemplares. Então educaram Jesus. Jesus passou por toda aquela cerimônia religiosa, por toda a cerimônia ali do Antigo, a qual a lei determinava, e Jesus teve uma formação espiritual exemplar. E isso contribuiu muito para o início do seu ministério. Quando nós falamos de Jesus Cristo, Jesus ele foi o maior em todas as posições. Nós observamos ali na carta do apóstolo desconhecido aos Hebreus, que ele procura mostrar Moisés, procura mostrar Jesus como superior a Moisés,
procura mostrar Jesus como superior aos anjos, procura mostrar Jesus como superior aos sacerdotes que descendia da linhagem arônica. Então Jesus ele é superior. Quando observamos Jesus como pedagogo, como o ensinador, Jesus foi o maior pedagogo de todos os tempos. Jesus foi e é o líder, o maior líder de todos os tempos. Jesus foi e é o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus, ele se destacou em todas as áreas humanas. Jesus foi o maior pregador de todos os tempos. Não existe nenhuma pregação que se assemelha ali à pregação do Sermão do Monte. Jesus foi um pregador supremo, foi um pregador que estava acima de todos eles. As pessoas se admiravam pelos seus ensinamentos. Jesus utilizou ali métodos simples, mas que deixavam as pessoas encantadas. Paulo Freire, ele criou esse método, a qual ensina de acordo com o contexto cultural das pessoas, de acordo com a vivência das pessoas, um ensinamento que Jesus já ensinava há mais de 2000 anos. Jesus tomava como referência para os seus ensinos, normalmente a natureza, era o campo, o deserto, as ovelhas. Jesus tomava como referência o mar, a moeda que circulava na época, como os dracmas. Então Jesus sempre procurou trazer os seus ensinamentos de forma que as pessoas pudessem entender. E isso aí torna ele como como o maior ensinador do mundo. De todas as épocas que existiu, Jesus foi o maior ensinador. O segundo tópico da nossa lição, ele nos traz seu ministério e caráter supremo. Jesus nós podemos observar aqui assim, João, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Nós observamos aqui, João relatando aqui no capítulo 21, podemos entender isso como uma hipérbole judaica, para demonstrar que Jesus teve muitas ações, muitas curas, expulsou muitos demônios, porém não foi escrito, porque o ministério de Jesus foi bem extenso. Não tem como relatar em apenas um livro todo o ministério de Jesus Cristo. Nós observamos que a Bíblia mostra Jesus Cristo. Ele nasceu aproximadamente no ano 6, antes da era cristã, essa data aproximada que Jesus ele nasceu. Depois mostra ele ao 8º dia ali sendo circuncidado. Depois do 8º dia, já mostra Jesus ali aos 12 anos de idade, ao qual foi apresentado ao templo. Depois dos 12 anos, já aparece Jesus iniciando seu ministério aos 30 anos de idade. E nesse meio tempo, entre 12 até os 30 anos, com certeza Jesus fez muitos milagres. Jesus estava ali exercendo o seu ministério, porque entendemos ali, quando ele estava ali com 12 anos, em meio aos doutores da lei, ele disse para Maria, é importante que ele iniciasse ali as obras do Pai, que ele fizesse as obras do Pai. E ali ele já começou, entendemos ali, já o início do seu ministério. Claro que o ministério propriamente dito foi iniciado ali a partir do batismo, porque o batismo ele tinha um significado ali para Jesus Cristo. Primeiro significado é porque ele deveria cumprir toda a justiça, porque o batismo ele era consagrado a Deus e ele era aprovado por Deus. Então era necessário Jesus ser batizado para que se cumprisse toda a justiça. João anunciou a chamada de Jesus como Messias. O próprio nome Cristo, Jesus, Cristo é um título que vem do grego. Cristo, que no hebraico é Messias, o qual significa ungido, tem o significado de ungido. E ali no seu batismo, João Batista anunciou o seu ministério messiânico. Nós observamos que Jesus ali, mediante o seu batismo, identificou-se completamente com os pecados dos seres humanos. Mesmo sabendo que ele não tinha pecado, mas Jesus identificou-se ali com a natureza pecaminosa. Por quê?
Qual a importância dessa identificação? Para que, pela sua propiciação, pelo seu sacrifício, todos os seres humanos, aceitando de forma vicária, de forma substituta, fosse perdoado dos seus pecados. Então, ali no batismo, ele se identificou. E a partir dali, a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. Era necessário que Jesus fosse tentado, ele passasse por aquele teste para que as pessoas o aceitassem como guia. Por quê? Porque ele foi aprovado. Porque se Jesus não passasse por teste, as pessoas não iriam acreditar ele como líder, ele como guia, ele como aquela pessoa que ia liderar ali os seus discípulos e trazer ali o reino de Deus para as pessoas. Então era necessário também ele passar por aquela ocasião. A partir dali, da tentação no deserto, Jesus iniciou o seu ministério. E Jesus começou o seu ministério pregando a palavra de Deus. Ele começou o seu ministério ali, cuidando ali das moléstias humanas, cuidando ali do ser humano. Jesus foi um exemplo ali de ministério. Jesus, ele começava o seu dia já pela madrugada ali, atendendo as pessoas, indo de socorro às pessoas o procuravam, as pessoas tinham prazer de estar em Jesus, porque onde Jesus estava, acontecia algo maravilhoso. As pessoas sentiam prazer. Um exemplo disso é com relação às crianças, que sentiam prazer, queriam ficar próximo de Jesus Cristo. Os discípulos tentando impedir, mas as crianças sentiam prazer em estar ali perto de Jesus, próximo de Jesus Cristo, o que nos leva a crer que Jesus era uma pessoa simpática, uma pessoa carismática, que as pessoas sentiam o prazer de estar perto dele. Um exemplo é as crianças, que são muito exigentes. Aqui na parte A diz assim, humildade e mansidão. O próprio Jesus, ele disse, olha, aprendei de mim que sou humilde, manso e humilde de coração. Humildade é uma característica que as pessoas é quem deve reconhecer. Jesus, por ter sua autoridade, por ele ser 100% homem e 100% Deus, ele ali descreveu que ele era humilde. Por quê? Porque tudo ele atribuía a Deus. Jesus nunca quis, por usurpação, ser igual a Deus, como o texto que lemos anteriormente. Mas Jesus, ele fazia milagres e fazia com que as pessoas reconhecessem. Jesus, uma certa vez, chega para os discípulos e diz assim, olha, quem dizem ser o Filho do Homem? E ali começaram alguns relatos. Um dizem, que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Jesus, e vocês? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ali diz que ali não foi revelado pela carne, mas foi o Espírito de Deus, foi Deus que revelou a Pedro. O que mostra aqui que Jesus, ele teve esse ministério ali de humildade e mansidão, porque ser manso não é a pessoa ser um bobo. Nós temos o exemplo ali de quando as pessoas ali estavam fazendo ali do templo de Deus ali, negociata, fazendo ali comércio. Jesus, ele fez ali um chicote ali de corda e virou aquelas mesas ali, porque as pessoas estavam fazendo da casa de Deus comércio. Por isso que Jesus não aceitou ali aquela atitude, mas Jesus sempre foi manso. Ele sempre respondeu de forma mansa às pessoas. Um exemplo, quando ele estava na casa de Simão, que Simão começou a razoar, dizendo que ele não era profeta por conta daquela mulher. E ele, de forma mansa, ele diz, Simão, quem é que precisa de médicos, os sãos ou os doentes? Quando ele diz os doentes, ele diz, respondeste bem. Então, Jesus sempre de uma forma mansa. Jesus, ele sempre procurava elogiar ali os seus discípulos. Pedro, quando respondeu ali a pergunta ali que ele fez, ele disse, bem-aventurado é tu, Simão Barjona. Parabéns, Simão Barjona. Tu és feliz por conta dessa tua resposta. Então as pessoas se sentiam bem em estar próximo de Jesus Cristo. A letra B diz misericórdia e compaixão. Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, Jesus se compadeceu da situação ali daquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam necessitando de um líder que lhe mostrasse o caminho correto, porque eles estavam como ovelha desgarrada, como não tem pastor, correndo para todos os lados. E Jesus ali se comoveu ali, se compadeceu daquelas pessoas, porque Jesus, ele sempre olhava o lado humano. Tem pessoas que às vezes pensam que é para nós atendermos só o lado espiritual. Um grande exemplo da compaixão e da misericórdia de Jesus Cristo foi na multiplicação dos pães.
Quando Jesus ali estava pregando para aquelas pessoas o dia todo, e as pessoas ali ansiosas por ouvir a palavra, os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha, Senhor, já é tarde, despede o povo. Jesus vira-se para os discípulos e diz: olha, eles estão aqui o dia todo sem comer nada. Se eles forem sem comer, eles vão desfalecer pelo caminho, eles vão cair pelo caminho. Jesus olhando pelo lado humano, Jesus olhando, se compadecendo do lado físico, do lado humano das pessoas. E Jesus foi um grande exemplo aí de pessoas que se compadecem. Jesus foi até Gadara por causa de um único homem que estava ali desnudo, acorrentado, que quebrava as cadeias dentro do cemitério, onde toda a sociedade já havia o rejeitado. Mas Jesus foi até ele e deu a liberdade, libertou daquela legião apenas por uma pessoa. Por quê? Porque para Jesus não importa a quantidade, mas sim a pessoa, a alma. E Jesus deu grande exemplo aí de compaixão, deu grande exemplo aí de atender o lado humano, de se preocupar com a pessoa em si. Não apenas com o lado espiritual, mas também com o lado humano das pessoas. E terceiro, ele fala espírito pacificador, que era aquele que veio trazendo ensinamento. Israel ali, Judá estava cercado, estava sitiado pelo Império Romano. Todos os judeus ali esperando que viesse ali o Messias como um guerreiro, como um lutador, como aquele que iria ir de encontro ao Império Romano de forma física. Mas Jesus ele veio dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Se baterem numa face, oferece a outra. Se alguém pedir para você andar uma milha, anda duas com ele. Se quiserem tirar a túnica, dá também a capa. Então Jesus mostrando que as pessoas deveriam ser pacíficas. Por quê? Porque a violência não levaria a nada. E a necessidade daquele povo era uma necessidade principalmente espiritual. Eles precisavam consertar ali o seu lado espiritual para que depois viesse refletir na sua situação nacional, na sua situação política. O segundo tópico diz assim: na prática ele demonstrou seu imenso amor pelos pecadores. Nós falamos agora há pouco sobre o cuidado de Jesus com o ser humano. Quando nós falamos de amor, o amor na Bíblia, ele é singular. A Bíblia tem algumas referências, Storge, Filos, mas o amor exemplar de Jesus Cristo é um amor ágape, aquele amor altruísta, aquele amor que se preocupa com as pessoas. E o grande exemplo disso, nós falamos dentro do seu ministério, Jesus sempre se preocupou com a pessoa. Mas a grande demonstração do amor de Jesus é ali na cruz do Calvário, quando ele está ali sendo crucificado, as pessoas escarnecendo dele, e ali ele chega, faz uma oração, intercede pelas pessoas e pede para que perdoe, porque eles não sabiam, eles estavam ali de forma ignorante. Eles estavam cegos. O terceiro ponto da nossa lição diz assim: seu caráter é referência para a igreja. Ele disse, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. Jesus, a partir do momento quando ele iniciou seu ministério, ele sempre procurou ser exemplo para os seus discípulos. Ele sempre procurou mostrar, dando exemplo, para que os discípulos fizessem o mesmo. E ele é tido como referência da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Efésios, ele procura mostrar que o esposo deve amar a esposa, dando o mesmo exemplo de Cristo amar a igreja. Então, Cristo sempre foi o exemplo. Cristo sempre procurou dar o exemplo. Nós temos aqui a referência aqui do exemplo de humildade, que Jesus, ele não necessitava ele lavar os pés dos discípulos, mas para que ele servisse como exemplo, ali ele lavou os pés do discípulo e enxugou um a um. E Pedro, quando questionou, ele disse: olha, se tu não aceitar, não tem parte comigo. Mostrando ali que ele precisava ser exemplo. Quando Jesus ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ele está dizendo: tomai o meu exemplo, me tomai como referência, porque Cristo foi a referência perfeita. Cristo foi aquele que procurou mostrar que ele veio para que as pessoas copiassem, porque
toda criança precisa de uma referência, precisa de uma formação. E aqueles discípulos ali que iniciaram o ministério com Jesus precisavam de uma referência positiva. Precisava que Cristo desse para eles os exemplos. Por quê? Porque eles ali ainda estavam muito imaturos, eles ainda estavam cheios ali de costumes antigos. Um exemplo é João e Tiago, que pediram ali para sentar uma à esquerda e uma à direita ali de Jesus quando ele entrasse no seu reino. Então eles precisavam ter o exemplo de humildade, ele precisava ter o exemplo de liderança, ele precisava ter exemplo ali de perseverança, eles precisavam ter o exemplo de um amor altruísta. Mostrando aqui que Cristo, com o seu caráter ali inabalável, a Bíblia ali em 4:15 de Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. O grande exemplo que falamos agora há pouco aqui, que era necessário que Jesus ele fosse tentado pelo diabo ali no deserto. E aí nós entendemos que ali não foi a única tentação, porque no final ali diz assim, o texto diz, e o diabo deixou por um momento, por um pouco, o que nos leva a entender que o diabo tentou ele outras vezes. E o apóstolo que escreve a carta aos Hebreus deixa bem claro que em tudo ele foi tentado, usando ali o sentido lato da palavra, porém sem pecado, para que, mostrando ali o seu caráter inabalável, mostrando ali que ele só respondia quando havia necessidade, só falava quando havia necessidade. Jesus teve momentos que ele, quando as pessoas tentaram o prender, tentaram o agredir, ele precisou fugir ali, mas teve um momento que ele falou de forma incisiva, de forma dura para aquelas pessoas. Jesus ali, ele tinha um caráter ali perfeito, um caráter exemplar, que era necessário ali para que os discípulos viessem moldar também ali o seu caráter. Eles como crianças ali em Cristo, podemos dizer assim, crianças ali imaturas com relação ao Evangelho, com relação àquela nova doutrina, eles precisavam que Jesus tivesse esse caráter inabalável, tivesse esse caráter perfeito, para que fosse forjando o caráter ali daqueles discípulos. Que nós vemos que entre todos só se perdeu um, que foi Judas, porque Deus não encontrou lugar de arrependimento em seu coração. Mas Jesus ali foi um exemplo ali de caráter na igreja e até hoje ele é o exemplo. Ele fala com toda a autoridade porque ele deu o exemplo. O terceiro tópico da nossa lição e último fala a morte, ressurreição e volta de Cristo. Nós temos aqui em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E mostrando, o apóstolo aqui, demonstrando aqui, com relação ao sacrifício de Cristo e a sua obediência ali até o último momento. O primeiro subponto diz assim: a morte de Cristo é exemplo supremo de amor. O significado de sua morte pode ser resumida no que ele próprio disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes, as pessoas se perguntam: será que era necessário Cristo morrer? Com certeza. Falamos agora há pouco que um homem pecou e ele foi dada a sentença. Ele precisava morrer para pagar o seu pecado, porque toda alma que pecar, essa morrerá. Então era necessário que o homem morresse. Como falamos que era necessário que viesse um homem perfeito derramar o seu sangue. Por isso que era preciso Cristo morrer, para que viesse pagar o pecado dos homens. Cristo, a partir do momento que Cristo ele morreu, ele tornou-se propiciação pelos nossos pecados, o que nos leva ali, remete ali para Levítico, ali onde mostra toda aquela cerimônia ali de sacrifício, a qual era sacrificado ali um animal normalmente, por exemplo, quando falamos lá do bode expiatório, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça ali daquele bode, representando ali, passando ali a culpa ali para aquele bode expiatório. Mas Jesus, ali de uma só vez ali, ele foi oferecido como sacrifício vivo.
todas aquelas etapas ali no Antigo Testamento, toda aquela cerimônia ali no Antigo Testamento, era apenas um ensaio, era a sombra para o verdadeiro e único sacrifício, que seria o sacrifício de Cristo. Por essa razão, quando Cristo estava ali na cruz, ele disse: está tudo consumado, ou seja, está tudo concluído, está tudo aperfeiçoado. Porque ele, de uma só vez, ele ofereceu-se como um sacrifício perfeito. A sua morte era o meio para que o homem viesse ter acesso ao céu. A Bíblia diz que quando Cristo ali inspirou, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Não rasgou de baixo para cima, mas de cima para baixo. Porque Deus quem rasgou ali aquela peça de tapeçaria chamada Santo dos Santos, e agora o homem passou a ter acesso a Deus. Agora o homem foi de encontro a Deus. Porque era necessário que o sumo sacerdote entrasse de ano em ano ali no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício pelos seus pecados primeiro, depois pelo povo. Mas agora ali, aquela peça ali foi rasgada de alto a baixo. Deus rasgou agora e foi de encontro ao homem por conta da morte de Cristo. E Cristo, ao morrer, nós observamos aqui no segundo ponto, já falo da ressurreição de Jesus, ele ao terceiro dia, ele ressuscitou. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cristo morreu por nossos pecados. Ele, ao ressuscitar, ele venceu a morte e venceu o pecado não tem mais poder sobre ele. E agora ele passou a viver apenas para Deus, nos dando a esperança, ali o que diz o apóstolo Paulo, ali no capítulo 6, nos primeiros versículos ali de Romanos, que diz que nós fomos batizados por sua morte, porque a morte tem esse significado. Quando nós falamos de batismo nas águas, o batismo ali é a representação da morte de Cristo, que agora nós estamos deixando pública ali, que assim como Cristo morreu, ali nós também estamos morrendo junto com Cristo. Cristo morreu para o mundo, então nós estamos morrendo ali também para o mundo. Então a morte ali tinha o significado de sepultamento ali da morte, que é o salário do pecado, sepultamento ali do pecado. Cristo, ao ressuscitar ali, ele passou a viver para Deus, vencendo a morte, e o pecado não tem mais poder sobre ele. Cristo agora ressuscitou de uma única vez e para sempre. E todo aquele que estão com Cristo agora estão sendo participantes dessa ressurreição de Cristo. Um grande exemplo é que quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, quando a pedra do túmulo ali foi rolada, aquela pedra foi afastada e Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que vários santos ressuscitaram também. A Bíblia diz que muitos santos ressuscitaram porque aquele dali seria as primícias, o primeiro molho ali de cristãos que ressuscitaram. Claro que entendemos que aquelas pessoas ali morreram novamente, mas ali foi o exemplo de que Cristo ele veio para trazer ressurreição às pessoas. E a ressurreição de Cristo tinha esse significado. Cristo agora tornou-se a vida e agora a morte não tem mais poder sobre ele. E agora todo aquele que está com Cristo, ele também será participante desta ressurreição. Ele venceu a morte e naquele dia ele terá corpo glorioso semelhante a Cristo. Aqui também fala, no segundo ponto, sobre a vinda em glória. Na ressurreição, o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Se para fazer-se homem, despojou de sua glória na ressurreição, retornou da plenitude de sua grandeza divina. Cristo, quando ressuscitou, que ele pediu ali que não tocasse ele porque ele não foi para o Pai, o que nos leva a crer que antes de Jesus ter com os discípulos ali, depois que ele conversou, que comeu ali com os discípulos, o que nos leva a crer que ele por algum momento ele foi ao céu e voltou, porque Maria quando foi tocar ele disse, não toque em mim porque eu não fui para o meu Pai. O que nos leva a crer que Jesus por algum momento ele subiu ao céu, depois voltou, que passou aqueles 40 dias ali com os discípulos ali convivendo e as pessoas testificaram que ele havia ressuscitado. Mas depois de 40 dias que Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que ele subiu ao céu. Mas naquela subida ali ao céu, ele fez a promessa que retornaria outra vez em poder e grande glória. Porque assim como ele estava subindo, era necessário que ele voltasse um dia para buscar a sua igreja. E ele deixou essa esperança na igreja, de voltar um dia. E nós vemos essa esperança viva e clara ali na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 17, a qual diz que, dada a voz de anjo, ressoada a trombeta de Deus,
os que estiveram mortos, de forma nenhuma nós vamos preceder os que dormem, mas os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós nos iremos encontrar com o Senhor nos ares. E Jesus, ele vem para a sua vinda. Algumas pessoas têm dividido entre a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja, e outros têm dividido em duas fases, a primeira fase que vem para a igreja, a segunda fase para Israel. Mas uma coisa é certa, Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a grande esperança, porque senão, se a nossa fé não girar em torno dessa esperança de Cristo voltar e buscar a sua igreja, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles serão ressuscitados, e os que estiverem vivos terão um corpo transformado e será arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares. Assim como Cristo, ele falou ali no capítulo 25 de Mateus que um dia ele iria voltar. Ele previu ali toda a situação ali do povo de Israel, a qual, por conta de ter rejeitado a salvação, ele ia passar por toda aquela situação ali no ano 70, a qual Israel, ali, a Judéia foi destruída pelo imperador Tito, mas ele disse que iria voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, que era necessário que todos ali aguardassem a sua vinda. Jesus anunciou que antes da sua vinda iria ter alguns acontecimentos, alguns sinais, e nós temos como sinal aí da volta de Cristo, o próprio Jesus, ele disse, olha, olhai para a figueira, quando ela florescer, perto está o verão. Ali, relacionado à sua vinda, ele falando com relação a Israel, quando Israel começasse a florescer, a sua vinda estava próxima, porque Israel ali, ele simbolizando Israel como uma figueira, e ele de perto está o verão, porque verão é a estação do sol, e nós entendemos Jesus como o sol da justiça, e entendemos ali que Israel, ele já floresceu em 1948, quando foi decretado nação independente, o que nos leva a crer que a volta de Jesus está bem próxima. Jesus está para voltar para buscar a sua igreja. E o relógio de Deus é Israel. Israel ali é o relógio de Deus, onde as pessoas estão olhando. Não é à toa que desde o princípio Israel passou por grande perseguição, as pessoas tentando destruir, começando ali com o faraó, quando Israel foi levado ali para o Egito. Depois veio com Ramã, ali que queria enforcar todos os judeus, e no período já moderno ali com Hitler, que tentou matar todos os judeus, e hoje nós entendemos a perseguição que todos os palestinos e árabes têm contra os judeus, que eles ensinam isso nas escolas, o ódio semita, o ódio contra judeu, para que não se cumprisse as escrituras sagradas, porque todas as profecias, a volta de Cristo, ele gira em torno de Israel. Israel é o relógio de Deus, o que nos mostra aquela profecia ali do Vale dos Ossos Secos, ali de Ezequiel, no capítulo 37, no capítulo aí, de Ezequiel, que fala que os ossos estão sequíssimos, falando da situação espiritual de Israel, e ele profetiza, e aqueles ossos começam a se juntar, o que fala do movimento de sionismo, a qual depois da Segunda Guerra todos os judeus começaram a voltar para Israel. Depois ele manda profetizar para que crie carne, e essa carne, ela fala da restauração nacional, que falamos agora há pouco, de 1948, quando Israel foi decretada nação independente. E por fim, ele fala do Espírito, que fala da conversão, em Israel aceitar a Jesus como Salvador. Mas nessa época aí, quando eles se converterem, quando cumprisse aquela profecia de 12 e 10 de Zacarias, que Deus vai derramar sobre ele o Espírito de súplica, e eles vão chorar pelo primogênito, pelo unigênito, por aquele que transpassar, é onde se cumpre essa profecia aí de Ezequiel, onde vai descer para ele o Espírito, e eles vão aceitar as profecias ali, eles vão aceitar ali os privilégios, aceitando Jesus Cristo, vendo que a igreja está participando dos privilégios ali do Messias, é quando eles vão aceitar a Jesus como Salvador, já é na segunda vinda, mas aí Jesus já está com a igreja amada. Então essas as profecias, e a esperança da igreja gira em torno dessa volta, desse retorno de Cristo para a igreja, conforme capítulo 4, versículo 13 a 17, ali de 1 Tessalonicenses, como falamos. Amém, meu irmão? Meus irmãos, aqui é um pequeno resumo da vida de Cristo. Entendemos que Jesus, ele trouxe ainda atrás maior influência,
isso que o torna o maior líder de todos os tempos, porque ali começou com 12 homens, mas trouxe uma influência para o mundo. Ele revolucionou ali a Palestina ali na época e revolucionou o mundo com seus ensinos e ainda continua revolucionando. Jesus aí sendo o exemplo de caráter, o exemplo de pessoa, o exemplo de líder, o exemplo de pedagogo, é um exemplo de homem. Homem 100%, aquele personagem 100% homem e 100% Deus, mas ali um caráter exemplar, ali ainda hoje influencia. E como falamos a princípio, nem todos os livros aqui, por mais que nós viéssemos tratar aqui desse personagem, poderíamos levar todo o dia aqui, mas não conseguiríamos relatar, falar de toda a sua vida, de todo o seu ministério. Por isso que o que temos ali de documentos fidedignos a respeito de Jesus Cristo está nos 4 evangelhos. Ali os 4 evangelhos que procuraram mostrar Jesus de ângulo diferente, com visão diferente. Cada um daqueles procurou mostrar Jesus de uma forma diferente, mas são os relatos ali que são fidedignos, ali são os documentos fidedignos, a qual Mateus escreveu para judeu, mostrando Jesus como o Messias prometido. Lucas escreveu para grego, mostrando Jesus como o Filho do Homem. Marcos escreveu para romanos, escrevendo ali, mostrando Jesus como o servo sofredor. E João ali, que não se destinou a nenhum povo, mas mostra Jesus como o Filho de Deus, como o verdadeiro Deus que veio tirar o pecado do mundo, que veio resgatar o mundo. E assim nós concluímos a nossa lição, meus irmãos, então que possamos nos encontrar no próximo trimestre, que também será uma bênção, para compartilharmos com os irmãos compartilhar um pouco da palavra de Deus, para que possamos compartilhar as lições da palavra de Deus. Amém? Então que Jesus nos ajude, que Jesus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor.